E a mensagem hoje ela trata sobre Jó, sobre esse homem de Deus, que eu creio aqui que todos já ouvimos falar, pelo menos um pouquinho sobre ele. E eu li esse primeiro versículo, Jó 42:2, que mostra um pouquinho, uma declaração acerca do nosso Deus, e serve como introdução da mensagem, para que a gente sempre tenha no nosso coração o entendimento de quem é o nosso Deus, Como esse simples versículo ele diz, o nosso Deus é um Deus que pode todas as coisas. Amém, queridos? O nosso Deus pode todas as coisas, conforme Jó declarou aqui, Bem sei que tudo pode. E além disso, além do Senhor poder todas as coisas, nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. Isso é maravilhoso, irmãos. A gente já começa com essa palavra tão maravilhosa, para que a gente tenha ciência. Às vezes a gente de repente esquece, quem é o Deus a quem nós servimos e a grandeza desse Deus. E esse é o nosso Deus. Nós viemos nesse local, nessa noite, a gente vem aqui nas quartas-feiras, nosso dia a dia nas nossas casas, nós servimos e adoramos a esse Deus, um Deus que pode todas as coisas, e um Deus que aquilo que Ele determina, ninguém pode frustrar. Nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. E aí, peço aos irmãos que voltem lá para o início do livro de Jó, lá no capítulo 1, porque nós vamos ler alguns textos aqui, alguns versículos, e vamos observar a ação desse Deus que pode todas as coisas na vida desse homem, na vida de Jó, e como Deus operou, trabalhou na vida dele, e ficaram registrados aqui ensinamentos para as nossas vidas, muitos ensinamentos. Com certeza você já ouviu alguma pregação sobre Jó, com certeza disso, Quem nunca ouviu uma mensagem sobre Jó? Mas eu sei, irmãos, que o Senhor Ele vai falar aos nossos corações, que a palavra de Deus ela se renova a cada dia, não é verdade? Pois eu leio a Bíblia praticamente todos os dias, já li a Bíblia toda, acho que umas 3 vezes, talvez, umas 3 vezes ali, e sempre começa a ler de novo, às vezes pego alguns livros específicos, e por mais que você já tenha lido um texto, eu percebo isso claramente, o Senhor sempre tem algo novo para as nossas vidas. A Bíblia, a palavra de Deus, irmãos, ela tem esse poder. É algo assim que é inexplicável, Eu já li vários outros livros, gosto muito de ler, Lá em casa eu tenho um armáriozinho, deve ter uns 70 livros lá, que eu estou na fila para ler, estou sempre lendo, na minha mesa do trabalho. O pessoal até fica me zoando quando chegam lá, todo teórico, não sei o quê. Eu tenho uns 3 ou 4 livros ali, que eu fico lendo um e tenho os outros 2 na reserva. Quando eu tenho um tempinho ali, eu abro e fico lendo lá sobre política, sobre a própria vida militar em si, uma série de coisas, sobre heróis militares e tal. E de todos esses livros, irmãos, nenhum deles chega nem perto da palavra de Deus. Nem perto. Por mais que seja legal ler e tal, quando a gente olha, a gente lê a palavra do Senhor, a gente percebe que ela alimenta a nossa alma, que ela gera algo novo, algo espiritual, algo transformador dentro de nós. Está ali na palavra, ela traz alegria, Se você está triste, ela começa a te motivar, ela começa a te alegrar, quando você está sem esperança, ela começa a te dar esperança, porque o Senhor vai te mostrando que Ele tem planos para a sua vida, para a nossa vida, e esses planos não podem ser frustrados. Ninguém pode impedir os planos do Senhor nas nossas vidas. Na verdade, só nós mesmos podemos impedir os planos de Deus nas nossas vidas. Então essa é a palavra de Deus, ela é muito rica. E eu sei que o Senhor vai falar conosco aqui mais uma vez. E eu peço, inicialmente, para que os irmãos leiam o versículo 1, particularmente aí a parte B, que diz: havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto. Aí essa partezinha, para a gente fixar nesse final. Jó era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal.
Então, queridos, aqui, né, vamos dar uma paradinha nesse primeiro versículo, porque quando a gente olha esse testemunho sobre Jó, nós temos muito a aprender com a vida desse homem, particularmente aqui com o caráter que ele tinha diante de Deus e que a própria palavra, né, o próprio Deus testifica acerca dele. E a gente olha para essa conduta que Jó tinha, e eu creio, irmãos, à luz da palavra do Senhor, que Deus ele espera de nós que nós sejamos como Jó. Esse é o desejo do coração de Deus em relação a todos nós que o servimos ao Senhor Jesus, que nós tenhamos essas características que Jó tinha, e são testificadas aqui na palavra do Senhor. E quais são essas características? Inicialmente ele diz: Jó era íntegro e correto. Então essa é a primeira característica que Deus espera que nós, quase duas, né? Características que o Senhor espera que nós tenhamos nos nossos dias: sermos íntegros. E aí íntegro a gente pode usar um sinônimo ali de completo, né? Inteiro. E correto, aquilo que faz aquilo que é reto, aquilo que é certo, correto. E a gente pensar sobre isso, quando a gente olha a nossa sociedade, a realidade na qual nós vivemos atualmente, nós percebemos que ser íntegro e correto nos nossos dias é uma grande dificuldade, irmãos. Ou melhor, é um grande desafio. Nós sermos íntegros e corretos. Nós vivemos numa sociedade que ela, para onde nós olhamos, né, todo o tempo, seja no nosso trabalho, seja na nossa faculdade, seja na nossa vizinhança, entre amigos, entre pessoas que estão próximas ali, até pelo que a palavra diz que o mundo ele jaz no maligno, nós sabemos que a corrupção ela faz parte da nossa sociedade, do mundo de maneira geral. O mundo ele está corrompido, desde a queda, e essa corrupção ela aumenta cada vez mais. A palavra diz que por se multiplicar a iniquidade o amor se esfriará, ou seja, o Senhor falou isso lá atrás, porque a iniquidade, a corrupção, elas só tendem a aumentar cada vez mais na sociedade. E nós vivemos, estamos inseridos dentro dessa realidade. Uma realidade de corrupção, de erros, de falhas, e uma realidade que muitas vezes ela nos pressiona a sermos dessa forma, a agirmos para que nós sejamos aceitos, para que a gente tenha menos problemas. Nós muitas vezes temos, ou pelo menos o mundo quer que nós tenhamos essa postura de sermos flexíveis com a corrupção no mundo. Então, a nossa realidade ela é muito complicada, é muito difícil ser cristão sendo íntegro e correto. É uma dificuldade muito grande que nós temos, né? E um grande desafio para as nossas vidas. Mas Deus ele espera isso de nós. E a gente, quando a gente observa a palavra do Senhor, nós, os servos de Deus, ao longo da palavra, né, como um todo, tem vários exemplos que a gente poderia citar aqui. Nós vamos perceber que os servos de Deus, eles sempre estiveram em situações semelhantes às nossas. Sempre. Todos os momentos. Seja lá no Antigo Testamento, seja no Novo. Então, a gente pega um exemplo, por exemplo, Daniel, um exemplo do Antigo Testamento. Daniel ele estava inserido, foi levado, saiu da sua terra ali cativo para Babilônia. Babilônia. E a Babilônia é um local onde havia a corrupção. A corrupção reinava, né? Prevalecia. E Daniel foi colocado naquele contexto. E Deus esperou de Daniel que ele fosse íntegro e correto. E Daniel foi íntegro e correto. Mas sendo íntegro e correto, fazendo as coisas certas naquela sociedade, Daniel teve uma vida fácil?
Teve, não teve, irmãos? Não, né? Teve, irmãos. Ele foi perseguido, as pessoas ficavam com inveja dele, mentiram sobre ele, caluniaram ele, criaram mecanismos ali para que fosse feita uma lei para prejudicá-lo, porque ele ia permanecer fiel ao Senhor, ainda que custasse a vida dele. E aí ele chega ao extremo de ser levado para ser jogado numa cova com leões famintos. Por quê? Porque ele escolheu ser íntegro e ser correto aos olhos do Senhor. Ele não se corrompeu, ele não se rendeu aos caprichos, ao conforto, aos prazeres que a Babilônia oferecia. Ele poderia, com certeza muitos israelitas ali se renderam. A Bíblia nem fala ali com detalhes, mas esses que se renderam, a Bíblia nem fala deles. Mas de Daniel, né, de Sadraque, Mesaque e Abednego, a Bíblia registra. Então, os servos de Deus sempre tiveram momentos de grande dificuldade para serem íntegros e corretos. A gente até lembrei agora antes, né, deixa eu olhar para José, que foi levado para o Egito, nas mesmas condições, lá para um local corrompido, com vários deuses, com prostituição, tudo aquilo que desagradava ao Senhor, e ali José ele se mantém íntegro e fiel ao Senhor. E sendo íntegro e fiel ao Senhor, a lei do Senhor, a palavra de Deus, o que ele passou? Foi preso, primeiro foi lá vendido pelos irmãos, depois foi preso, ficou anos na prisão, na verdade, passou ali por um sofrimento, com muitas dificuldades, mas depois foi honrado. Então, queridos, Deus espera, né, que nós sejamos assim, íntegros e corretos. E a gente deve olhar para a palavra de Deus e ter esse entendimento. Que, embora não seja fácil para a gente hoje, não é fácil, irmãos. Não foi fácil para os servos de Deus ao longo de toda a palavra. Poderia citar vários outros exemplos, mas não tem tempo para isso. Mas Deus espera isso de nós. E para que nós sejamos, irmãos, para que a gente consiga ser íntegro e correto diante de Deus, nós precisamos usar as armas espirituais. Não tem jeito, irmãos. Não tem jeito. Só tem um caminho para que a gente consiga permanecer na presença de Deus e, aos olhos do Senhor, conseguirmos andar em retidão e integridade. E essa forma, esse jeito, é a consagração, é a separação para o Senhor, é a busca ao Senhor, é a busca da palavra de Deus, é o jejum, é a oração. Então o pastor falou aqui antes, teve uma reunião, né, no horário da IBD, 5 horas, 5 e pouquinho, que nós tenhamos um culto de oração às sextas-feiras, uma sexta-feira no mês, de oração, irmãos, pra gente, 1 hora, para a gente vir aqui, louvar o Senhor, orar e ouvir uma breve palavra. Essa é a forma que nós temos para que a gente consiga ficar de pé na presença de Deus num mundo como o nosso. Só assim, oração, jejum, leitura da palavra diária, não tem jeito. É a única forma, não tem algo mágico, não. Só é através desses instrumentos que o Senhor nos deu. E o Jó, ele conseguiu aos olhos de Deus se manter dessa forma, íntegro e correto. E a palavra vai além, diz: temia Deus. Então, uma outra característica, né, uma outra qualidade de Jó que nós precisamos ter também nas nossas vidas, sempre lembrar disso. Nós precisamos temer ao Senhor, irmãos. Precisamos temer ao nosso Deus verdadeiramente. Amém? E é algo assim que eu tenho muito forte no meu coração, que existem muitos medos, né, que a sociedade nos impõe. Nós temos preocupações, isso faz parte da nossa natureza humana, mas o único e verdadeiro medo que nós devemos ter como cristãos é o medo de nos afastarmos do Senhor. Esse é o único e verdadeiro medo que o cristão deve ter no seu coração. O medo de sair da presença de Deus. Esse é o medo que eu tenho, sinceramente. Eu, assim, já é lógico, né? Falar, não tenho medo. Já tive, ainda mais na vida que a gente leva, né? Da militar. Você tem que passar por situações extremas ali. Você passa por situações de medo momentâneas.
Mas esse medo ele é reduzido com o agir de Deus, né? Você confia no Senhor, você teme ao Senhor, como a palavra diz, o amor de Deus é o amor lança fora todo medo. Você, na presença de Deus, o Senhor tira todos os medos do seu coração. Eles vêm muitas vezes, às vezes até setas malignas ali, momentaneamente, mas você, na presença do Senhor, você temendo ao Senhor, esse medo vai sair, o Senhor vai tirar. Com certeza, irmãos. Que o nosso Deus nos ensina isso. E até, eu acho, não sei se é a mais, né? Mas esse termo é um dos que mais aparece na palavra de Deus, não temas. Os irmãos já leram sobre isso, mas não sei quantas, são milhares de vezes que Deus fala, não temas, não temas, não temas. Justamente porque o Senhor fala, não precisa ter medo, estando comigo. Não precisa. Eu vou tirar o seu medo, porque eu garanto, nós temos lá, nenhum dos meus planos pode ser frustrado. A vontade de Deus não pode ser frustrada na nossa vida. Então, o medo que nós como cristãos devemos ter é de sairmos da presença de Deus. Esse deve ser o único medo no nosso coração. E é lógico, né? Estou falando sobre medo, mas nós precisamos ter um temor ao Senhor. Temer a Deus. Temer, já foi falado isso aqui algumas vezes, né? Talvez muitas vezes. Mas temer a Deus não é meramente ter medo de Deus, porque seria até uma contradição na própria palavra, porque o Senhor diz que o amor dele lança fora todo medo. Então, ao mesmo tempo que ele diz isso, ele vai dizer para eu ter medo de Deus? Não, não é isso. Nós devemos temer ao Senhor, sim, no sentido de respeitarmos ao nosso Deus. Nós devemos temer ao Senhor no sentido de amarmos a sua palavra, de termos consideração pelas coisas do Senhor, termos consideração pela casa de Deus, termos respeito em estar na presença de Deus, termos respeito ao falar com o nosso Deus, ao nos expressarmos na direção do nosso Deus. Isso é temer ao Senhor, é realmente dar valor às coisas de Deus, é tratar as coisas do Senhor como coisas preciosas e não como coisas vulgares, como coisas banais. Muitas pessoas, irmãos, na igreja hoje têm tratado as coisas de Deus como coisas banais, como coisas fúteis, coisas inúteis, né? E isso mostra que são pessoas que não temem ao Senhor, porque quem teme a Deus não age dessa forma, com certeza. E Jó tinha isso no seu coração, tinha essa atitude que nós devemos ter também. E finalmente aqui ele diz, Jó se mantinha afastado do mal. Então uma outra característica de Jó que nós precisamos ter, porque o mal, a palavra diz, né? Satanás ele anda ao nosso derredor. E aí a gente sabe que o mal ele está sempre por perto. Ele sempre quer nos envolver. E o mal a gente pode relacionar o mal a inúmeras coisas. E o Senhor diz que nós devemos nos mantermos afastados do mal. Aí tem outra expressão, estar afastado da aparência do mal. Se afastar, fugir da aparência do mal, né? Melhor dizendo. E Deus espera isso de nós também. A gente tem a capacidade que Deus nos deu para nós identificarmos aquilo que é mal. Todos nós temos. Então a gente, onde nós estamos, nós conseguimos perceber aquilo que é bom e aquilo que é mal, não é verdade? Todos nós. Então você às vezes está num ambiente que começa determinada conversa, você sabe que aquilo ali é mal, é algo ruim, algo que não provém de Deus. E você tem a opção de se afastar daquilo ou se manter e fazer parte daquilo. E Deus ele nos aconselha a nos mantermos afastados. Nós precisamos nos afastar daquilo que é mal. Se nós vemos aquilo que desagrada ao Senhor, seja uma conversa, seja um ambiente, seja um local, seja o que for, que o Senhor nos mostre, nós sabemos ali que aquilo não agrada ao Senhor, seja um filme, sei lá, um programa de televisão, algo na internet, nós temos a capacidade de falar, não, isso é mal, isso desagrada ao Senhor. E nós devemos nos afastar disso. Assim como Jó fazia, Deus espera que nós façamos. E aí,
nós vemos essas características de Jó, que Deus espera que nós tenhamos nas nossas vidas, a gente coloca isso em prática. Eu falei, não é simples, é difícil. Sem os instrumentos espirituais a gente não consegue colocar isso em prática, ninguém consegue, não tem jeito. Mas quando a gente vai para o versículo 10, a gente percebe, em Jó 1:10, que essas atitudes que Jó tinha e que Deus espera que nós tenhamos, elas trazem ou vão trazer consequências positivas para as nossas vidas. Então Deus ele sempre trabalha conosco de forma a nos motivar. Nós devemos nos motivar. Você deve estar motivado sempre em fazer a obra do Senhor. Se a gente pegar lá 1 Coríntios 15:58, vai falar: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Ou seja, o Senhor nos dá essa direção, essa ordem para a gente ser firme, motivado em fazer a obra. Ele termina motivando a gente, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não é vão. Então o Senhor está dizendo que, olha, você vai trabalhar, você vai estar na obra do Senhor, você vai se desgastar, vai enfrentar o reino espiritual, você vai enfrentar Satanás, vão ter dificuldades, vão ter lutas, vão ter problemas, sim, mas isso não vai ser vão. Você será recompensado. E eu vou recompensar. E aquela expressão, Deus não fica devendo nada a ninguém, Você pode às vezes aí trabalhar, o governo de repente não pagar o seu salário, atrasar e tal. Mas o Senhor não, irmão. O Senhor sempre retribui. E Ele nos motiva a isso. E Ele diz também que aquele que se aproxima de Deus deve crer que o Senhor é galardoador dos que o buscam. Então olha só, Deus sempre nos motiva. Ele diz, você vai buscar, vai te dar um pouco mais de trabalho, pode ser até cansativo acordar de madrugada para orar, ler a palavra ali às vezes. Você vai ter que separar, priorizar um pouco do seu tempo para Deus, mas eu vou te presentear, eu vou te abençoar. Você vai receber algo por me buscar. E isso deve nos motivar. Deve, irmãos. Nós devemos nos motivar. Às vezes a gente fica, eu vou ofertar ao Senhor sem esperar nada, só por amor. Sim, oferte por amor. Dê o seu dízimo por amor ao Senhor. Mas, até falar, já vou até antecipar aqui, até a questão do dízimo, A gente olha lá em Malaquias 3:10, você vê que Deus, até nisso, Ele trabalha com a motivação e com a ideia da gente criar a perspectiva e a expectativa de receber algo de Deus, irmãos. Você querer receber algo do Senhor de bom para a sua vida, não é algo ruim, não. Estou dando dízimo, mas não tem que ter expectativa de que Deus vai me abençoar mais. Não, irmão, você tem que ter expectativa sim. Tem que ter essa expectativa, porque o Senhor fala isso. Ele fala, você vai ser fiel, mas eu vou abrir as janelas dos céus. Você vai poder me provar, para ver se eu não vou abrir as janelas dos céus, as comportas celestiais e derramar bênçãos sobre medida. Sobremaneira, melhor dizendo, na vida de quem é fiel. Então, Deus ele trabalha assim, Ele quer nos motivar, Ele gosta que a gente tenha esse desejo de receber dEle a bênção. Sermos ali abençoados por Ele. Deus quer isso, Ele tem prazer em nos abençoar, irmãos, em nos trazer alegria, em nos transformar a nossa vida numa vida plena. E aí, Jó, ele teve as consequências dessas atitudes. E quais foram essas consequências? Lá no versículo 10, que diz o seguinte: Satanás ele chega diante de Deus, os irmãos já conhecem esse texto, e ele fala, Deus pergunta para Satanás, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele, homem íntegro, correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. O próprio Deus dá testemunho para Satanás sobre Jó. E aí Satanás responde, lá no versículo 10, tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens, e o abençoaste em tudo que ele faz. Então olha só, irmãos, a consequência que Jó colheu, consequência positiva que ele colhia, que isso era uma realidade na vida dele, no dia a dia dele.
por ele ter as atitudes que nós lemos lá no início, e que Deus quer que a gente tenha, para que a gente escolha as mesmas consequências na nossa vida. Primeiro, tu puseste um muro de proteção ao redor dele. Então, a primeira consequência, Deus colocava um muro de proteção, lógico, né, uma metáfora, ao redor de Jó, irmãos, e da sua família. Amém, queridos? Deus colocava proteção, guardava. Eu fico imaginando, eu fiquei pensando, né, lendo essa palavra, porque é lógico que Satanás a gente vê, né, no próprio diálogo, que Satanás já tinha visto Jó, já tinha visto a vida de Jó, ele estava andando pela terra ali, assim como ele te vê, meu irmão, e ele me vê. Tem dúvida que Satanás vê a nossa vida? Se ele pudesse, ele nos destruiria? Lógico que ele vê, ele sabe quem é você, meu irmão, ele sabe quem sou eu, sabe onde é que eu ando, ali, ó, ao redor, tentando fazer alguma coisa. E aí, eu fico pensando, chegando, vendo a vida de Jó tão abençoado, quando ele chega para se aproximar, ele vê o muro de proteção de Deus ao redor de Jó e da sua família. Você fala, não, aqui você não mexe, meu amigo. Nele, na família dele, você não toca. Amém, queridos? Ele não pode, ele é meu, está guardado, está protegido, há um muro de proteção. E Satanás fala isso para Deus. Também o Senhor colocou um muro de proteção ao redor dele. Não posso fazer nada com ele, não posso tocar, não posso destruir, não posso mexer na vida dele. E aí a gente vai lá para o Salmo 34, Salmo de número 34, e a gente vai ver lá, no versículo 7, o muro que Deus coloca ao redor dos seus servos. 34, 7. O anjo do Senhor é guardião, ele cerca e defende os que o temem. Olha a palavra do Senhor, irmãos. Se você teme ao Senhor, se você procura ter uma vida reta diante de Deus, você pode até não ver, talvez Deus até te permita ver um dia, né? Não permita ver, mas os anjos de Deus estão ao nosso redor, irmãos, nos guardando, nos livrando, criando esse muro de proteção, esse muro de proteção que não deixa muitas vezes o assaltante vir e danificar a sua vida, né? Te roubar, não deixa muitas vezes ali, te livra de uma bala perdida, te livra de alguém tentar uma investida para tirar a sua vida. Satanás às vezes planeja algo para tentar te atingir, mas quando vem o demônio ali para atuar na sua vida, ele encontra esse muro de proteção, os anjos do Senhor te guardando, te livrando, te protegendo. Você não vê, eu não vejo, mas o Senhor está ali, a mão do Senhor está ali, como estava na vida de Jó. E isso é maravilhoso, irmãos, seja da nossa vida, seja dos nossos filhos. Às vezes você de repente tem até filho que nem conhece o Senhor, mas pelas suas orações, pela sua busca ao Senhor, pela sua fidelidade ao Senhor, Deus está lá guardando o seu filho, está livrando o seu filho, está protegendo, dando livramento, dando oportunidades, tendo misericórdia. Por quê? Porque você está na presença do Senhor, você está buscando, você tem procurado agir como Jó agia. E vai além, né? Esse muro de proteção se estende aos bens, aos seus bens. Então, quando você é fiel ao Senhor, e a gente vê que Jó, é lógico, né? A palavra aqui não nem trata sobre isso, e a Bíblia também, irmãos, ela é muito objetiva, né? Ela é muito objetiva. E aqui ela não fala que Jó entregava o seu dízimo. Talvez ele nem ainda tivesse conhecimento disso. Muitos Jós entendem, né, que o livro de Jó é o mais antigo da Bíblia. Mas a gente vê que Jó ele ofertava ao Senhor. Se você for ler o capítulo inteiro, capítulo 1, lá no início, você vai ver Jó ele já tinha no coração esse desejo de ofertar e sacrificar ao Senhor, de dar ao Senhor o melhor, de abençoar, né, contribuir ali em forma de adoração para com o seu Deus. Então, diante dessa realidade, Deus guardava, cercava e abençoava os bens de Jó também. Não permitia que Satanás fizesse arruaça, que Satanás conseguisse ali ter acesso e prejudicasse a vida dele também, na sua vida financeira, na sua vida material. E Jó era extremamente abençoado.
como nós podemos ler aqui no capítulo. E finalmente ele diz: e o abençoaste em tudo que ele faz. Ou seja, Deus abençoava Jó em todas as coisas, irmãos. Lá no Salmo 34:9 também, vou ficar sempre fazendo esse paralelo com o Salmo 34, que o Salmo 34, irmãos, é o cumprimento que ocorre na vida daqueles que andam como Jó. É bem similar aqui, se você olhar a vida de Jó e ler o Salmo 34, você vai ver várias semelhanças ali. Lá no 34:9 diz: temam o Senhor, vocês que lhe são fiéis, pois os que o temem, né, temem o Senhor, terão tudo de que precisam. Olha a fidelidade de Deus, irmãos. Tudo. O Senhor diz: aquele que teme ao Senhor terá tudo de que necessita. Ou seja, o Jó vivenciava, ele era abençoado em tudo o que fazia, irmãos. E Deus quer que nós sejamos abençoados em tudo aquilo que nós viemos a fazer. Tudo, irmãos. Na faculdade, nos seus estudos, no seu trabalho, na sua vida profissional. Deus quer te abençoar, irmãos. Deus quer nos abençoar, quer me abençoar. E a gente servindo ao Senhor, a gente vai vendo isso. Eu fico aqui no louvor, nos momentos de louvor, é muito interessante. Deus, ele vai me trazendo à memória algumas coisas que ele já fez assim lá atrás, que a gente esquece, né? Nossa mente é falha, então a gente esquece muitas coisas. Mas vira e mexe, eu estou no louvor aqui, Deus me lembra algo que ele fez há 15 anos atrás. Hoje eu estava ali, eu lembrei uma vez quando era aluno da SpaceX ainda, mais de 15 anos, 17 anos atrás. E eu lembro que meu pai não tinha uma condição financeira para me ajudar, minha mãe também não. E eu ficava lá em São Paulo, lá em Campinas, eu usava um tênis, que é um tênis ruim, assim, para atividade física, né? Eu sentia muita dor na canela por causa disso, canelite, né, Bruno? Isso é normal. E eu, caramba, e ali eu novo convertido naquele lugar, e eu sem condição de comprar um tênis, que eu vivia daquele dinheiro que eu recebia, mas é um dinheiro mínimo, irmão. Só a graça de Deus. Estava na luta, lá na peleja. Cada centavo era muito importante. E eu, pensando com Deus, cara, não tem como comprar um tênis, né? O que eu vou fazer? Aí uma vez num treinamento difícil, eu aluno, irmãos. Um treinamento assim, chegou um tenente lá na época, tenente Gabriel, eu lembro até hoje. Hoje, coronel Gabriel. Eu encontrei com ele um dia desses, assim, um grande amigo hoje. E ele olhou assim: pô, como é que tá teu desempenho aí na corrida, não sei o que. Pô, tenente, eu tô mais ou menos, não sei o que e tal. Aí, pô, esse tênis aí, cara, você tem que comprar um tênis novo, não sei o que. Falei: pô, tenente, eu não tenho condição de comprar um tênis. Como é que eu vou comprar Não tenho condição, meu pai não pode pagar e tal. Aí, eu vou te dar um tênis. Sim, sabe, vou te dar um tênis. Aí eu fiquei assim: caramba, só Deus, né? Eu, amém, pensando nele, glória a Deus, né? Aí, não, eu vou acabar esquecendo. Quer saber? Tirou o tênis do pé, irmãos. Nike. Qual o tamanho do teu pé? 42. Era o mesmo tamanho do meu. Tirou um tênis assim, uns R$250 na época, que valia muito dinheiro. Toma. Tirou o tênis, irmão. Me deu o tênis. Os outros amigos assim, vão ficar olhando: caramba, que isso, cara? Como? Aí ficavam me zoando depois: ah, você é peixe, não sei o quê. Já tirou o tênis do pé, irmão. Se foi descalço embora. Me entregou o tênis. Fiquei assim: caramba, só Deus. Aí eu estava aqui louvando, lembrando disso. Eu, caramba, como é que o Senhor, Deus é fiel, irmão. Deus, ele nos abençoa em tudo. Às vezes coisas pequenas ali, o Senhor está nos abençoando. Nosso Deus é fiel. E várias outras coisas, irmão. Tem tanto testemunho de coisas que Deus já fez na minha vida, assim, né? Na vida profissional ali. Só a graça de Deus. Então esse é o nosso Deus. Deus, ele quer nos abençoar em tudo. Às vezes a gente quer que a bênção, a gente associa a bênção à grandeza. Tem que ser algo muito grande. A bênção de Deus tem que ser uma coisa para chamar a atenção para todo mundo. Não necessariamente. Deus quer nos abençoar em tudo. Todas as coisas pequenas e coisas grandes. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. E na medida que a gente vai caminhando com o Senhor, procurando servi-lo, lógico, com as nossas limitações e falhas, mas procurando servir ao Senhor, a gente vai vendo os milagres de Deus, irmãos. A gente vai vendo os milagres de Deus. Deus vai operando coisas assim. E eu falo, irmãos, as bênçãos de Deus, elas
como a palavra diz, elas nos perseguem, elas vão atrás de você, né? Eu compartilhei com os irmãos um testemunho também breve, né? No ano 2017, que eu fiz um curso aqui no Rio, Deus abriu uma porta para eu fazer um curso aqui, né? Um mestrado, e ali eu escolhi um tema, orei ao Senhor, que me dá direção para escolher um tema para o mestrado, para fazer a dissertação do mestrado. Pedi direção a Deus, Deus me deu aquele tema. Aí um concurso lá interno, poucas pessoas vão fazer o mestrado. Coloquei diante de Deus, orei ao Senhor, fiz minha parte, consegui passar nesse concurso. 35 pessoas fizeram, de 500 e poucos. E desses 35 eu entrei lá, graças a Deus. Aí entrei, escolhi, eu olhei o Senhor, me dá a direção do tema, tal. Aí Deus me deu um tema. Amém. Escolhi aquele tema, olhei o Senhor, Ele falou, então é esse, botei esse tema, tal, fui. Fiz, comecei a fazer, tal, durante o curso, fui fazer a dissertação de mestrado. Aí durante essa dissertação de mestrado, vieram falar comigo, olha, esse tema que você escolheu é um tema que ele vai fazer parte de um livro, que vai ser o livro que vai contar a história dos 100 anos da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. Eu, caramba, nunca ia imaginar, irmãos, nunca ia imaginar, nem queria, eu queria ficar tranquilo, né? O negócio veio atrás de mim assim, eu, caramba, cara. Eu falei, pô, vai me dar mais trabalho, mas é bênção de Deus, né? Assim, irmãos, eu não corri atrás, não pedi ajuda a ninguém, só o Senhor, só diante de Deus. Aí fui e comecei a fazer, né, escrever lá, pesquisar para escrever o capítulo do livro e tal. Aí, quando eu estava escrevendo, que o livro eram vários capítulos, então tem alguns autores, né? Cada um escreveu um capítulo. Aí, no meio do processo ali, eu conheci as pessoas que estavam administrando essa questão do livro e tal. Um cara que escreveu um outro capítulo, morreu, o coronel lá. O coronel morreu no meio do caminho, assim. Aí o coronel morreu, aí o pessoal lá, pô, Cruz, cara, como tu fez faculdade de História e tal, escreve esse capítulo aí também, escreve mais um. Aí eu, caramba, cara, mais um. Só Deus, irmão. Aí eu fui lá, uma luta, um ano difícil, irmão, estudando, porque tinha que tirar nota para poder não ter que sair do Rio, e ao mesmo tempo escrevendo capítulos de livro, aí tinha entrevista, um monte de coisa. Mas foi chegando, irmãos. E aí, para glória e honra do nome do Senhor, o livro foi publicado. Sexta-feira agora, teve seminário e houve a publicação do livro. Graças a Deus, o livro ficou muito lindo. Eu glorifico a Deus por isso. Então, agora eu sou escritor, irmãos. Olha só, né? Para a glória de Deus, né? Deus abriu essa porta e fez esse mover. E a gente vai vendo que Deus ele vai trabalhando na nossa vida sem a gente buscar. O Senhor vai abrindo as portas, vai aparecendo um negócio aqui, um negócio ali. Você vai vendo, caramba, é a mão do Senhor, com certeza. É a mão de Deus. É o Senhor abrindo porta. É o Senhor abrindo porta. Você não precisa nem procurar, irmãos. A gente tem que procurar o quê? Estar na casa de Deus. Estar trabalhando para o Senhor. Estar fazendo a obra de Deus. Que as bênçãos do Senhor vão vir na nossa direção. Elas vão nos alcançar. É a palavra, irmãos. O Senhor é quem diz. Isso não é... Porque isso não acontece com a gente porque a gente é melhor ou pior do que ninguém, não. Isso acontece na vida de todos que buscam o Senhor. Eu tenho certeza que cada um dos irmãos tem muitos testemunhos para dar. E a palavra nos motiva a isso. E eu te motivo e me motivo a isso. A continuarmos firmes no Senhor. A continuarmos buscando ao Senhor. Com a expectativa, o Senhor vai me recompensar. O Senhor vai me abençoar. O Senhor vai abrir as portas. O Senhor conduziu para outra direção, né? A gente vê aqui que Jó, voltando para Jó, apesar dele ser, aí é um outro ponto, né? Que a gente tem que ter em mente no nosso coração. Embora Jó tivesse uma vida reta, fosse um homem de Deus, como nós vimos aqui, Jó, irmãos, ele passou pela provação, certo? E é um ensinamento para a gente. O fato de nós servirmos ao Senhor não significa que estaremos isentos das provações, das dificuldades. Tá bom? A gente tem que ter isso no nosso coração sempre. Às vezes a gente acha que a pessoa está passando por uma luta ali porque está em pecado. Algumas pessoas têm o hábito de julgar. Não é verdade. Não necessariamente isso é verdade. Jó passou pela aprovação. E nessa aprovação, nós vemos o seguinte, que nessa primeira aprovação que Jó passou, ele perdeu seus bens e seus filhos. Ou seja, uma perda terrível. Né? Tinha 10 filhos ali.
perde seus bens, perde seus filhos, perde seus amigos, como foi louvado aqui, cantado. E aí o que é interessante, um outro ensinamento para a nossa vida, é a resposta que Jó dá diante dessa situação. Quando a gente olha lá no versículo 20, a palavra diz que Jó rasgou seu manto, raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão em adoração e disse: saí nu do ventre de minha mãe, estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Olha só a resposta de Jó, né? Diante de tantas perdas, ele ainda se mantém fiel ao Senhor. E Deus espera isso de nós, ainda mudando, né? Segundo momento, ainda que a gente passe pela provação, Deus espera que nós sejamos fiéis a Ele, mesmo na provação, certo? Jó passou por ela. Depois a gente vê ali, lá no capítulo 2, versículos 6 e 7, a gente vai ver que Satanás, não satisfeito, porque Deus tinha falado para Satanás não tocar na vida de Jó, na saúde dele, naquele primeiro momento, não causar dano físico a ele. Então a gente vê, né? Até na provação Deus tem o controle, é um ensinamento. Sua provação, meu irmão, Deus tem o controle, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Às vezes você pode achar que está insustentável, tá? Meu irmão, o Senhor tem o controle. A palavra diz que nem um fio de cabelo, todos são contados. Nenhum deles ali foge ao conhecimento do Senhor. É verdade? Então o Senhor conhece, irmãos. Ele sabe cada detalhe da sua provação, da minha provação, sabe o nosso limite. Nada, vemos lá no início, nada foge ao controle do Senhor. Deus sabe, irmãos. Princípio ao fim, alfa e ômega. É o Senhor, Ele conhece tudo. E aí, Jó é provado novamente, lá no 2,6. E nessa provação, Deus permite, né, que Satanás cause feridas terríveis no corpo de Jó. E ele ficou ali no estado deprimente, situação precária. E os próprios amigos, né, os amigos de Jó, o julgavam, achavam que ele estava ali por causa do pecado. E não era. Ao contrário, ele era muito mais íntegro até do que aqueles amigos. E quando a gente olha para o capítulo 2, versículo 10, a gente vai ver a resposta de Jó novamente. Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Então olha a atitude de Jó, irmãos, diante de Deus, na hora da provação. Ele não peca, ele não murmura. Isso faz a diferença, irmãos. Foi a atitude de Jó, ele não murmurou, ele adorou o Senhor, glória a Deus, e se manteve fiel ao Senhor. E aí a gente tem que ter muito cuidado com os nossos lábios, com a nossa murmuração. Porque se a gente for olhar lá atrás, no deserto, o povo não entrou na terra prometida por quê? Por murmuração. Deus os considerou murmuradores, porque eles esqueceram, surgiu uma dificuldade, e eles esqueciam tudo que Deus tinha feito, começaram a murmurar. Era melhor estar no Egito, era melhor comer as cebolas que a gente comia lá no Egito. Não é isso que o povo de Israel fez? Né? Deus abriu o mar, irmãos. Deus fez água brotar da rocha no meio do deserto, mandou maná dos céus, 40 anos, irmãos, descendo maná dos céus ali para eles. Era um bolo, eles faziam um bolo ali que tinha um gosto de mel e carne, que eles murmuraram. Ao invés de orar, né, a gente só come essa porcaria de maná. Trataram aí aquela ideia de temer o Senhor, né? Trata as coisas de Deus como se fosse fútil, chamam desprezível, esse maná desprezível, se não me engano é a expressão que eles usam. Esse maná desprezível aqui que o Senhor nos manda. E aí Deus foi e mandou as codornizes. Pô, se o cara estava insatisfeito com o maná, o que ele poderia fazer, irmãos? Qual seria a atitude certa? Senhor, amém, o Senhor tem mandado maná, é bênção. Mas o Senhor manda carne para a gente também. Será que Deus não ia mandar, irmãos? Para pensar. Não é verdade, irmãos? Será que Deus não ia abençoar se eles orassem assim? Mas o que eles escolheram? Murmurar e falar que o que Deus tinha mandado, estava mandando, era desprezível. Às vezes a gente faz isso, irmãos, com as coisas de Deus.
né? Deus abençoou a gente tantas coisas. Essa porcaria aqui que eu recebi, né? Orou pelo carro, tal, recebe o carro. Esse lixo de carro aqui que eu tenho, né? Esse lixo de casa que eu tenho, esse lixo de trabalho que eu tenho. Irmãos, eu estou rindo aqui, mas é verdade. A gente olha, pastor, você fala isso, para ter um emprego e tal, o cara não tinha nada, irmãos, não tinha nem. Aí fica assim, a pessoa abre a porta, meu Deus, não sei o que e tal. Fica clamando, jejua e tal. Aí Deus abre a porta, o cara não tinha nada, aí começa a ganhar R$1.000. R$1.000, um salário mínimo ali. Aí passa o tempo, ele esquece que Deus abriu a porta e deu emprego para ele. Aí começa, essa droga de emprego que eu tenho, porcaria, só R$1.000, essa merreca, não dá para nada. Irmãos, isso aí é o povo de Israel, a mesma coisa. Ao invés de, pô, Senhor, o Senhor abriu essa porta para mim, o Senhor foi fiel, mas, Senhor, está difícil, eu não estou conseguindo pagar, estou querendo melhorar. Abre a porta de novo, Senhor. Aumenta o meu salário, me dá uma promoção. Irmão, se você fizer isso, o Senhor vai abrir a porta, irmãos. Sem dúvidas disso. Deus vai abençoar. Você acha que pode demorar um pouquinho ali o tempo do Senhor. Ou Ele vai te dar estratégia, sei lá. Mas a gente normalmente escolhe murmurar, reclamar e tratar como desprezível as coisas que Deus fez na nossa vida. Isso é da nossa natureza carnal, irmãos. Tá? É da nossa natureza humana, pecaminosa. Por isso que a gente tem que ter cuidado, porque todo mundo está sujeito a isso. E a gente tem que estar no espírito ali para cessar esse sentimento dentro de nós. Pensar, pô, eu mesmo, às vezes eu reclamo do meu trabalho. Começa bem aquele sentimento, não, eu quero fazer outra coisa na minha vida, não tenho saco cheio e tal. Aí você lembra, pera aí, cara, para de reclamar, hein? Para de reclamar. Lembra quantas vezes eu te abençoei, né? Lembra de tudo que eu já fiz. Aí eu fico, amém, Senhor, me perdoa e tal. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E Jó teve essa atitude. E para finalizar, irmãos, ver esses exemplos de Jó que a gente tem que ter na nossa vida. E vamos lá para o capítulo 42 e a gente finaliza a mensagem. Que o capítulo 42, ele mostra, a gente vê, né? Separar aqui em 3 fases, vamos dizer. O momento da bênção, que Jó vivia na bênção ali, né? Antes, tudo dando certo, Deus guardando, cercando ele, Satanás não podia fazer nada, a família abençoada, tudo prosperando. É o momento da bênção. Aí vem o momento da provação, irmãos. Aí, a fase da provação na vida de Jó. Ele Jó passa pela prova. Nós vimos aqui qual foi a reação dele diante da prova. Deus abençoou, porque ele foi fiel ao Senhor. Então, o segundo momento, o momento da prova. E Jó corresponde ao que Deus esperava. Ele é fiel ao Senhor, não murmura, né? É lógico, ficou triste, chateado, reclama com Deus no bom sentido, né? Ele abre o coração para Deus. Ninguém vai ficar com a doença, perder tudo e ficar rindo, né, irmãos? Também às vezes a pessoa, pô, mas Jó, imagina, se fosse eu e você ia estar feliz com aquela situação. Lógico que ele estava muito triste, né? Queria morrer ali, tal. Mas ele permaneceu fiel ao Senhor. E o terceiro momento, que é o momento da bênção dobrada, irmãos, que é a pós-prova, quando você é aprovado. Você tem um comportamento que Deus espera que você tenha na prova. E é o fim de Jó. E a gente vai lá, no versículo 42:10, a gente vê qual foi o fim de Jó. Quando Jó orou por seus amigos, então depois de tudo, tem outras coisas que não dá mais tempo de falar. O Senhor o tornou próspero de novo. Olha só o final de Jó. Deus o tornou próspero novamente. Então veio, após a prova, uma prosperidade. Versículo 12. O Senhor abençoou Jó na segunda parte de sua vida, ainda mais que na primeira. Então olha só, Deus abençoou, ele já era abençoado, né? Lá no início da vida dele. Passou pela prova, foi até o fundo do poço ali. Viu, né? E agora Deus dá uma bênção maior, dobrada, o dobro do que era antes, lá no início, para Jó. Então ele recebe grandes bênçãos do Senhor por causa da atitude que ele teve, né, da conduta que ele teve. No versículo 16, e a gente finaliza. Depois disso, Jó viveu 140 anos, depois da prova, mais 140 anos. E viu 4 gerações de filhos e netos. Então morreu, depois de uma vida longa e
plena. Amém, queridos? Olha o final de Jó, irmãos. Uma vida longa e plena, ou seja, plena, uma vida completa, uma vida onde nada falta, uma vida onde tudo é abençoado. Lógico, né? Não é mil maravilhas no sentido de não vai ter dificuldades. Sempre há dificuldades, mas até a dificuldade Deus se transforma em bênção na vida daquele que está na presença dele, irmãos. Todas as coisas cooperam para o bem de todo mundo, não é? Não, aqueles que amam a Deus. Todas as coisas, tem um negócio ruim ali que vem na sua vida, Deus transforma em bênção. Se você ama o Senhor, se você está na presença do Senhor, se você trabalha para o Senhor, está aqui na casa do Senhor, se esforçando, fazendo a obra do Senhor, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Você vai ver que as coisas difíceis, as coisas ruins, depois você vai ver que vão ser bênção. Deus vai transformar em bênção na sua vida, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Amém, queridos? Então deixa essa mensagem em nome de Jesus.